Oi, turma, vamos terminar então a nossa correção? Então, assinale as alternativas verdadeiras sobre a fala de Elga. Então, tem um sentido completo e contém um verbo. Assinale as alternativas verdadeiras sobre a fala de Agar. Então, ele tem um sentido completo e não contém um verbo. Releia a seguir as falas de Elga e Agar e depois classifique-as em fração ou em frases e oração. É hora de fazermos planos para as férias, para as nossas férias. Sim. Então, nós temos aqui, olha, uma oração e uma frase. Então, a seguir há 3 capas de livros. Leia-as e veja se consegue, se você conhece algumas delas. Então, ó, o pote vazio, quadrinhos para miúdos, em briga de irmãos quem dá opinião. Então, como os títulos desses livros são classificados em frases ou oração? Então, os títulos pote vazios e quadrinhas para miúdos são frases, pois não possuem um verbo. O título em briga de irmãos quem dá opinião é classificado como uma oração, pois contém um verbo. Aqui, ó, tá vendo o verbo? Eu brigo, tu brigas, ele briga, nós brigamos. Transforme as frases a seguir em oração. Que filme fantástico! Assistimos a um filme fantástico. O filme era fantástico. Então, felicidades a vocês. Então, eu comecei com uma sugestão de resposta. Que vocês sejam felizes ou desejo felicidades a vocês. Que pôr do sol maravilhoso. Opa, passei. Peraí, turma. Então, vimos um pôr do sol maravilhoso ou hoje o pôr do sol foi maravilhoso. Belo trabalho. Então, você fez um belo trabalho ou você executou um belo trabalho. Organize as palavras dos quadros abaixo de modo a formar frases e, em seguida, escreva as frases formadas. Então, ó, na A, lá chove bastante durante o verão. Nós precisamos de ajuda para fazer essas tarefas. Aqueles doces artesanais parecem muito saborosos. Eu estou feliz com os resultados alcançados. Então dá uma pausa, realiza a correção, turminha. Classifique as frases apresentadas de acordo com as informações abaixo. Então, A para ser uma frase com verbo e B uma frase sem verbo. Então, olha, seguindo aqui, ficou B, B, A, B, A e B. Então, olha, diminui um pouquinho. B, B, A, B, A e B. Então, dá uma pausa agora, faça uma correção. Temos artigo de opinião, que a gente não precisou fazer. Então, entramos no Poder da União, a aula do dia 21. Então, começamos aqui, turma. No trecho do musical apresentado, os animais pararam na pousada do Bom Barão para descansar e seguir viagem. Qual objeto o cachorro viu que impediria a entrada deles na pousada? O cachorro viu uma placa em que estava escrito: proibida a entrada, exijo gravata
e dados pessoais, proibido aos mendigos e os animais. Depois, quem os animais viram dentro da pousada? Eles viram seus antigos donos dentro da pousada. Então, vamos colocando uma pausa e fazendo a correção. Volte ao texto e sublinhe as falas. Então, qual é a função dessas falas no trecho do musical Saltimbancos? Então, espera-se que os alunos respondam que as crianças estão ajudando os animais, sugerindo soluções para alguns problemas. Por exemplo, ao perceberem que não conseguiriam entrar na pousada, as crianças sugerem que eles olhem para ver se tem alguém, ou depois de perceber que havia pessoas na pousada, as crianças sugerem que eles deem no pé. Depois nós tínhamos que relacionar 1, 2, 3 e 4 nas falas aqui embaixo. Então ficou 1, 3, 2 e 4. Depois, assinale qual o provérbio indicado abaixo que se relaciona ao trecho acima. Então, a união faz a força. Depois, tínhamos que explicar o porquê. Então, eu coloquei aqui, ó, porque os animais se unem para entrar na pousada e expulsar os seus antigos donos. Então, os músicos de Bremen e os saltimbancos. Então, o que as duas capas têm em comum? São ilustrados nas duas capas os mesmos animais, um jumento, uma gata, um cachorro e uma galinha. E as duas capas mostram que as histórias têm relação com a música, pois os animais estão cantando ou tocando instrumentos musicais. Depois, rima. Quais são as palavrinhas que rimam? Pessoais com animais, hospedagem com viagem e vida com comida. E finalizamos então, turminha, a nossa correção da aula do dia 21. Então, fiquem atentos às nossas próximas aulas e às nossas correções. Um beijo e até a próxima aula.